Tendo Jesus nascido na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós seguimos a estrela do Oriente e viemos prestar-lhe as nossas homenagens. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Chame o chefe dos sacerdotes. Herodes reuniu todos os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei e lhes perguntou onde o Messias deveria nascer. Me explique. Quem é esse Messias? De onde ele vem? De Belém, na Judéia, porque assim estava escrito, através do profeta. E você, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre as principais cidades de Judá, porque de você sairá um chefe que vai apacentar Israel, meu povo. Então Herodes chamou secretamente os magos e investigou junto a eles sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Depois mandou-os a Belém. Vão e procurem obter informações sérias, exatas sobre esse menino. E me avisem quando encontrá-lo, para que eu também possa prestar-lhe homenagens. Bom. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos ficaram radiantes de alegria. Quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Quem são vocês? E o que querem aqui? Nós seguimos a estrela e trouxemos presentes para o menino recém-nascido, o rei dos judeus. Ajoelharam-se diante dele e lhe prestaram homenagem. Depois, abriram seus cofres e ofereceram presentes ao menino: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, partiram para a região deles, seguindo por outro caminho. Queridos irmãos e irmãs, estamos iniciando um novo ano, este ano de 2014, que promete a nós muita coisa boa. Nós esperamos muita coisa boa acontecer na nossa vida, nas nossas famílias, nas nossas cidades, no nosso país, no mundo inteiro. Nós queremos hoje assimilar um pouquinho aquilo que a Palavra de Deus nos fala. O texto do Evangelho que ouvimos e aquilo que pudemos ver na apresentação feita do texto do Evangelho nos traz alguma reflexão boa nesse sentido de que pode nos ajudar muito
a compreender melhor o que o Senhor nos fala. Hoje, a igreja celebra a Epifania do Senhor. O que significa isso? Celebra a manifestação de Cristo ao mundo. Epifania significa isso, essa manifestação do Senhor a toda a humanidade. Como é que isso acontece? Como é que o autor sagrado no Evangelho relata esta manifestação do Senhor a toda a humanidade? Através daqueles homens que vieram de terras distantes para visitar o rei que devia nascer. O que nós chamamos de magos do Oriente. Magos do Oriente porque vieram de terras distantes para aquela região onde Jesus nasceu. Estes homens, magos do Oriente, eram representantes, se apresentaram como representantes de nações distantes, dos povos pagãos, mas que procuravam a Deus. E aqui nós temos já uma reflexão a fazer. O encontro com Deus, ou melhor, a busca de Deus, é algo que está colocado no ser humano. Deus colocou no coração humano a necessidade de procurá-lo, a necessidade de encontrá-lo. Portanto, todos nós, todos os seres humanos procuram a Deus. Às vezes sem saber como, às vezes sem saber por onde, mas procuram a Deus. Nós fomos destinados, quando criados por Deus, para encontrá-lo, para reconhecê-lo. Essa busca de Deus é, num primeiro momento, uma atitude nossa humana, como pessoas, como seres humanos, necessitamos de Deus e o buscamos. É o que acontece com estes homens que vieram de terras distantes, estes magos do Oriente, que vieram procurar o Messias, o Rei dos Judeus, aquele que devia vir para salvar a humanidade. E veja que eles não tiveram orientação religiosa antes disso. Apenas pela sua capacidade, pela sua ciência, pelo seu conhecimento, eles chegaram à conclusão de que deveria nascer o Messias para salvar a humanidade. E esse Messias viria lá do povo judeu. Fazem uma viagem difícil, deixando a sua terra e indo procurar o Messias, indo procurar o Rei dos Judeus. Essa viagem, essa busca, é um pouco o exemplo daquilo que também acontece conosco. Nós buscamos a Deus com mais facilidade hoje, porque nós temos as informações. Aqueles homens não tinham informações. Nós temos as informações que a palavra de Deus nos apresenta na Sagrada Escritura, temos as informações daquilo que a igreja nos ensina, da catequese, da evangelização, temos as informações dos nossos antepassados, nossos pais, avós, que nos introduziram na fé. Nós temos já todas essas informações. Ou seja, precisamos tomar isso nas mãos e colocar diante dessa procura que nós fazemos de Deus. Todo ser humano procura Deus. Não existe um ser humano que não tenha dentro de si esta chama, mesmo que pequenina, mesmo que quase apagando, mas essa chama que o faz buscar Deus. Mesmo aqueles que dizem não aceitar Deus ou não acreditar em Deus, todos têm dentro de si esta chama pequena. O orgulho humano, a vaidade humana, a prepotência humana, às vezes nos impedem de buscar a Deus e de encontrá-lo. Aqueles homens muito ricos, dizem até que reis de países distantes, procuraram o Senhor. E veja com que disposição. Saíram das suas terras e levaram presentes para Jesus. Ouro, incenso e mirra. Presentes caríssimos. Não porque queriam fazer luxo, ou queriam ser melhor vistos, não, mas porque queriam dar da coisa mais rica que eles tinham para o rei que vinha para salvar a humanidade.
estes gestos, que são, no final, exemplos interiores que a pessoa adota para si, esses gestos revelam a sua disposição. Como é que ele está fazendo esse caminho? Por que ele está buscando encontrar a Deus? Sem saber bem o que irá encontrar, eles se preparam do modo humano. Saem de suas terras, andam pela terra inteira procurando o menino que devia nascer e levam consigo os presentes, guardam esses presentes com muito cuidado para entregar àquele que devia ser o Salvador da humanidade. Queridos irmãos e irmãs, esta nossa reflexão nos faz pensar no nosso dia a dia. Essa procura por Deus deve ser manifestada. Nós não podemos encontrar a Deus se nós não manifestamos isto. Não é um intimismo. Aqueles homens saíram de suas terras, deixaram tudo para procurar o menino Jesus. E foram perguntando a tantas pessoas, inclusive perguntaram ao rei Herodes: onde é que está o rei que deve nascer? Foram guiados por uma estrela, diz o texto sagrado. E quando perguntaram a Herodes, Herodes quis saber também quem era esse rei. Mas vejam, Herodes queria saber quem era o rei para eliminá-lo, não para encontrá-lo. A atitude de Herodes e a atitude dos reis magos são duas atitudes distintas e opostas. Eles procuram o Messias para adorá-lo. Herodes quer encontrar o Messias para eliminá-lo. E nós, queremos encontrar o Senhor nas nossas vidas, no nosso dia a dia? Nós procuramos o Messias para transformar as nossas vidas e para fazer delas algo novo? Queremos encontrar o Senhor de fato? É evidente que dentro do nosso coração o Senhor nos chama e nós o buscamos com carinho e queremos encontrá-lo para estar com Ele, para viver com Ele e para sermos irmãos entre nós.